Olá, pessoal, bem-vindos a mais uma análise. Hoje a gente vai dar um mergulho naquele mundo fascinante e, vamos ser sinceros, super complexo das infraestruturas modernas de rede. Quando a gente pensa nessas estruturas gigantes que conectam o mundo digital, uma coisa é certa: as falhas são inevitáveis. Redes são feitas de inúmeras partes móveis, tanto de hardware quanto de software. E quando alguma coisa para, é preciso uma investigação imediata, precisa e muito bem estruturada. Mas pensem bem, o que acontece exatamente no momento em que uma rede falha? Bom, as consequências de um tempo de inatividade num ambiente de produção podem ser absolutas. Paralisam operações inteiras, bloqueiam a comunicação, é o caos. E é por isso que é absolutamente vital ter um kit de ferramentas de investigação altamente especializado. Não dá para simplesmente adivinhar onde está o problema. A gente precisa dos instrumentos certos para descobrir na mosca o que deu errado. Seção 1. O detetive de redes, investigando falhas de rede. É exatamente aqui que a pessoa que administra a rede ganha destaque, assumindo o papel de um verdadeiro detetive principal, entrando numa cena de crime digital complexa. O trabalho envolve juntar pistas invisíveis, analisar os sintomas do tráfego e isolar os problemas metodicamente, um por um, até que a causa raiz seja identificada e neutralizada. E para solucionar esses mistérios digitais, existem dois caminhos principais de investigação no nosso arsenal, que refletem bem a própria natureza das redes. De um lado, a gente tem as ferramentas de software. Elas funcionam como uma rede de vigilância virtual, varrendo toda a lógica dos sistemas. Do outro lado, estão as ferramentas de hardware, que trazem aquela perícia física necessária para lidar com a eletricidade, com o cobre e com a fibra ótica. Seção 2. Ferramentas de software essenciais. Checagens de antecedentes e informantes virtuais. Vamos focar primeiro nessa categoria de software. Pensem nessas ferramentas como uma central de informantes e de checagens de antecedentes. Elas são absolutamente críticas para estabelecer e entender qual é o comportamento padrão do ambiente, muito antes de qualquer incidente sequer acontecer. Beleza, vamos detalhar isso aqui. As principais ferramentas de software formam a espinha dorsal de qualquer investigação. A gente começa com os sistemas de gerenciamento de rede, os famosos NMS, que ficam ali monitorando constantemente os dispositivos e gerando visões gráficas de ponta a ponta. Depois vem as bases de conhecimento, tipo a página da Cisco Tools and Resources, que compilam uma quantidade massiva de informações de fabricantes e de experiências passadas. E para fechar essa tríade, temos as ferramentas de linha de base. O grande poder dessas ferramentas de linha de base é a capacidade de automatizar aquele trabalho pesado de documentação, sabe? Elas mapeiam de forma econômica o que é o normal para aquela rede. E ao estabelecer rigorosamente esse padrão de uso de banda, fica instantaneamente óbvio, quase como um alarme disparando na nossa cabeça quando qualquer comportamento suspeito ou gargalo aparece depois. Seção 3. Investigando pacotes com Wireshark. Grampeando a linha digital. Agora, muitas vezes, só ficar monitorando aquelas estatísticas de alto nível não resolve o caso. A gente precisa ir mais fundo, sair daquelas visões gerais e partir para a interceptação granular dos dados puros. É literalmente o equivalente digital a grampear a linha de comunicação da rede. Isso ilustra de um jeito brilhante como a coisa toda é feita. O Wireshark, que é um analisador de protocolos super famoso, atua como uma verdadeira lupa microscópica. Ele investiga o conteúdo dos pacotes enquanto eles fluem pela rede. Ele decodifica tudo, desde os bits brutos lá da camada física, passando pelas camadas do TCP/IP, até chegar nas descrições detalhadas dos quadros que a gente consegue ler e analisar. É incrível. O detalhe crucial aqui é que a quantidade de dados passando por uma rede é sim exagero, avassaladora. Então, a investigação depende muito de filtros. A grande maioria dos analisadores permite filtrar o tráfego usando critérios super específicos. Isso deixa a gente isolar rapidamente e capturar exatamente o que um dispositivo suspeito está transmitindo. A gente simplesmente ignora o ruído e foca só nas evidências reais. Seção 4. O arsenal de hardware. Ferramentas físicas para suspeitos físicos. Mas e se a análise de software não apontar nenhum culpado na lógica? Bom, aí é hora de mudar o foco. A gente sai dos pacotes virtuais e vai olhar para a infraestrutura física, os conduítes, as portas, a energia elétrica. E para investigar esses suspeitos físicos não tem jeito, exige-se perícia em hardware.
A lista de equipamentos físicos disponíveis para essa perícia é bem robusta, viu? A gente tem os multímetros digitais, que são ideais para checar direto as tensões e as fontes de alimentação. Temos os testadores de cabos portáteis e os analisadores de cabos, que são mais avançados. E subindo o nível de complexidade, chegamos nos analisadores de rede portáteis para investigar portas de switch no local, culminando em módulos gigantes como o Cisco Prime-NAND. Destaco aqui a pura genialidade de uma ferramenta que quase sempre está nesses testadores, o reflectorômetro de domínio do tempo, ou TDR. Essa tecnologia é sensacional. Ela envia um sinal elétrico físico pelo cabo de cobre, e aí ela simplesmente espera esse sinal bater no problema e refletir de volta. Calculando o tempo exato desse bate-volta, o TDR diz a distância exata, em metros, de onde o cabo está cortado ou rompido. Parece mágica, mas é física. E para aquelas interferências chatas que não quebram o cabo, mas destroem o desempenho da rede, aí os analisadores de cabo são essenciais. Eles diagnosticam anomalias invisíveis e super complexas, como o Near End Crosstalk e o Return Loss. E o melhor, depois de toda essa coleta meticulosa em campo, os dados podem ser exportados para um PC, gerando aqueles relatórios perfeitos para a documentação final do caso. Agora, quando a gente está falando de ambientes corporativos gigantescos com um volume absurdo de switching e roteamento, o equipamento tem que escalar junto. O portfólio do Cisco Prime-NAND é o ápice dessa vigilância. É hardware que é incorporado direto na infraestrutura da rede. Ele captura, decodifica e rastreia tempos de resposta sem parar para apontar exatamente onde um aplicativo está sofrendo com algum gargalo. Seção 5. Decifrando os servidores Syslog, os registros policiais permanentes. Entramos agora na fase final e muitas vezes a mais reveladora da investigação: consultar os arquivos oficiais. Estamos falando de analisar os servidores Syslog. Pensem neles como os registros policiais permanentes da rede. Eles gravam meticulosamente qualquer alteração de configuração, status de interface e violação de regras, segundo a segundo. Vamos analisar como isso se constrói passo a passo. Um dispositivo não apenas cria os logs, ele escolhe para onde enviar essas evidências. Pode ser algo local e temporário, ali no console, pode ficar na memória volátil como um logging buffer, ou subir como traps SNMP. Mas a evolução final, e de longe a mais segura, é o envio para um serviço syslog externo, centralizando as informações de vários roteadores num lugar só. A implementação do Syslog, que hoje é definida pela especificação RFC 5424, é muito mais do que só uma ferramenta para achar problemas. É um pilar vital da segurança. Ele garante que essas mensagens super importantes em formato de texto puro saiam da memória de um dispositivo que talvez esteja falhando feio e cheguem intactas ao servidor central de auditoria. O que é realmente interessante notar aqui é a hierarquia super rigorosa desses alertas. No Cisco iOS, cada mensagem cai exatamente num de 8 níveis de gravidade pré-definidos. E a lógica é simples: quanto menor o número, maior o desastre. O nível 7 traz só mensagens inofensivas, mas um nível 0, esse é o código vermelho máximo, significa literalmente: emergências, o sistema não pode ser usado. Claro que, se absolutamente todo evento inofensivo fosse registrado nessa mesma central, procurar uma falha seria como achar uma agulha num palheiro. A gente se afogaria em dados. Para resolver isso, o comando Logging Trap Level é a ferramenta que ajusta o foco. Especificando um nível, a central filtra o ruído e aceita apenas mensagens daquele nível para baixo. Isso garante que as verdadeiras emergências brilhem claramente lá no log. E assim, a gente percebe que o fluxo de uma rede moderna é, no fundo, uma sequência ininterrupta de eventos só esperando para serem decodificados. Com o software certo na lógica, o hardware atestando o físico e um sistema implacável de registros montando história, tudo se torna solucionável. A investigação nunca dorme e deixa sempre aquela pergunta no ar: quais histórias ocultas vão fluir silenciosamente pelos fios no próximo pacote de dados que trafegar pela rede?